Hola mi gente, ¿cómo ustedes están? Yo espero que bien. Bueno, eu me llamo Tom e sou sua maestra de espanhol. Bom, gente, hoje a gente vai aprender os números cardinais e ordinais em espanhol. Entonces, vámonos! Acá tenemos el índice, sí, que vamos a aprender hoy en esta clase. Los números cardinales, los números ordinales e fechas comemorativas. Ou seja, hoje a gente vai aprender os números cardinais, os números ordinais e datas comemorativas. Y solo un detallito para ustedes. Échele atención en esta palabra fecha, que significa data em espanhol. É um falso amigo muito comum para os que estão aprendendo agora. Entonces, los números cardinales. Es perceptible, como el propio nombre ya dijo, los números cardinales son aquellos que más usamos en nuestro cotidiano y es indispensable su conocimiento en la lengua hispana. Vamos a aprenderlos. Traduzindo, é perceptível, como o próprio nome já disse, os números cardinais são aqueles que mais usamos em nosso cotidiano e é indispensável seu conhecimento na língua hispana. Vamos aprender? Vamos aprender até o número 20, tá, gente? Contando de lá. E depois eu vou explicar a vocês os detalhezinhos que eu deixei aqui em algumas cores. Em verde, em roxo e em branco, tá? Então, repita comigo. 0, 1, al femenino, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Presta atenção, agora a gente tem o prefixo. Prefixo é justamente esta sílaba, esse conjunto silábico que vem antes da unidade, que é 10. Continuando, 16, 17, 18, 19. Vamos contar ahora desde 20 hasta 31. Vamos allá. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Vocês perceberam que na casa do 20 vai ter o prefixo 20. Vocês estão vendo? Sinalizado na cor verde antes da unidade. 21, 22, 23 e assim por diante. Agora na casa do número 30, a gente vai ter o I, tá certo? Que é o Y ou Y em alguns países. A gente vai contar 31, 32, 33, 34, 35 y así por delante. Y las demás decenas también va a decir así, né? Das demais dezenas a gente vai falar assim. Entendendo agora esta lógica, que a partir da dezena 30 e 1, né? A dezena e depois a unidade, nas demais dezenas até o número 90, eu vou continuar ensinando a vocês as dezenas, tá? Então, vámonos. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Vocês podem prestar atenção que a partir do número 100, né, que a gente chegou nas centenas, né, a gente vai contar agora 101. Vocês podem observar que não tem o verbo de ligação, né, e é somente 101. 101 masculino, 101 feminino, 200 o 200, 300 o 300, 400 o 400, 500 o 500, 600 o 600, 700 o 700, 800 o 800, 900 o 900, 1000, 1 millón,
10 millones, 100 millones, 1000 millones. Énchele atención, prestem atenção. Em alguns países da língua hispana, né, falantes de espanhol, vão utilizar 1000 millones. Não é regra, tá, gente? Que alguns países usam 1 bilhão, né? Mas, na grande maioria, se utiliza 1000 millones para designar 1 bilhão. Para a gente é 1 bilhão, para eles é 1000 millones, que ao pé da letra ficaria 1000 milhões. Continuando. 10 mil millones, 100 mil millones, 1 bilhão, que pra gente é 1 trilhão. Bom, se você chegou até aqui e ainda está com dúvida de como ler em espanhol, eu recomendo você, vou deixar aqui no card ou em algum lugar desse vídeo aqui, o primeiro vídeo que eu fiz, que foi o alfabeto em espanhol e conjuntos silábicos, né? Conjunto silábico, ele funciona justamente a logística de como ler as palavras em espanhol com o seu fonema, né? Com o fonema da própria língua. Então, se você ainda está com dificuldade de como ler os números em extensão, eu recomendo vocês voltarem lá. Então, vamos continuar agora com os números ordinales. Los números ordinales. Es perceptible, como el propio nombre ha dicho, los números ordinales son aquellos que usamos en contagio ordinal, donde se puede designar grados sociales, monarquía, militar, entre otros, y designación de pisos en un edificio también, etc. Vamos a aprenderlos. Traduzindo, é perceptível, como o próprio nome disse, os números ordinais são aqueles que usamos em contagem ordinal, onde se pode designar graus sociais, como monarquia, militar e entre outros, e designação de um andar em um prédio, e entre outras edificações. Vamos aprender? Então, antes da gente começar, vale ressaltar que em espanhol os números ordinais também têm gênero, tá certo? Como eu expliquei que em monarquia, em graus de monarquia, né, de militares também, entre outras partes, né, do conhecimento humano, vai se dar gêneros aos números também. Mas, como a gente está aqui aprendendo só exemplos, né, eu vou falar somente o gênero masculino, tá certo? Entonces, vámonos. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo sétimo, décimo octavo, décimo noveno. Bom, gente, vocês podem observar que nos números ordinais também tem algumas divergências, né, em prefixo e sufixo da palavra em questão de dezena, né? Nos primeiros números vai ter esse conjunto silábico, né? Décimo depois da unidade, no primeiro e no segundo, ou seja, undécimo, duodécimo. Porém, a partir do 13º hasta 19º, a dezena ela vai estar antes da unidade. É bastante diferente da logística do português, mas nada de bicho de sete cabeças, tá, gente? É bem facinho de pegar. Só basta prestar atenção nessa parte, né? E tomar cuidado com o portunhol. Continuando. Trigésimo, trigésimo, trigésimo primero o trigésimo primera. Cuadragésimo, quincuagésimo, sexagésimo, septuagésimo, octogésimo, nonagésimo, centésimo, duocentésimo, tricentésimo, quadringentésimo, quincuagésimo, sextagentésimo, septingentésimo, octingentésimo, noningentésimo, milésimo.
Listo, mi gente, ahora acabamos de aprender los números ordinales em espanhol. Agora chegamos na parte plus do vídeo, que são as datas comemorativas, as fechas comemorativas, que são comemoradas, né, na maior parte dos países falantes da língua espanhola. Lembrando que cada país tem sua particularidade, eu estou aqui expondo a vocês, né, datas comemorativas celebradas na maior parte desses países. Inclusive, no país onde a língua, entre aspas, se originou, que é na Espanha também. Então, vámonos. Las fechas conmemorativas son un grande marco histórico y cultural de cada país, y a los países hispanos muchas fechas conmemorativas son venidas del país que ha colonizado en el pasado. En este caso vamos a ver las fechas conmemorativas importantes de los países hispanohablantes. Traduzindo, as datas comemorativas são um grande marco histórico e cultural de cada país. E aos países hispanos, muitas datas comemorativas são vindas do país que colonizou no passado. Neste caso, vamos ver as datas comemorativas importantes dos países hispano-falantes. San Fermines, Dia de São Firmino. Acontece de 7 a 14 de julho em Pamplona, Espanha, né? Na Espanha. É uma festa em honra a São Firmino que tem como festejo mais tradicional uma corrida de touros chamada de encierro. Los encierros, os touros são soltos por 3 ruas do centro histórico e os participantes devem correr deles em direção à Praça de Touros da cidade. Onde essa prática ela não é só vista na Espanha exclusivamente, e sim nos países que os espanhóis colonizaram no passado. La Tomatina é uma prática exclusivamente espanhola, só acontece lá na Espanha. Acontece no último miércoles de agosto, né? Que é a última quarta-feira de agosto, em Buñol, Espanha. Essa festa onde ocorre é uma guerra de tomates, literalmente, entre os participantes. A origem da tomatina remonta a 1944, quando, dizem uns, um grupo de amigos se envolveu numa batalha tomatal, iniciando uma prática que se repete todos os anos em toda a cidade. Dia de la Hispanidad, Dia da Hispanidade, né? Ocorre em 12 de outubro, Espanha e países hispânicos da América Latina. Dia em que se comemora a descoberta da América pelo genovês Cristóvão Colombo, unindo assim o antigo mundo, né, que é a Europa, com outros horizontes geográficos. É o dia literalmente da língua espanhola, assim como temos aqui o dia da língua portuguesa e a união cultural de todos os países que foram colonizados pelo Reino de Portugal. Dia de los Muertos, Dia dos Mortos. Acontece dia 1 e 2 de novembro, exclusivamente no México. É uma prática onde familiares e amigos costumam fazer uma espécie de altar e enfeitá-lo com flores e velas para homenagear seus entes queridos já falecidos. Também é bastante típico comer caveiras feitas de doce e o chamado pan de muerto, um tipo de pão doce, lá no México. A refeição acontece nos altares que por vezes são feitos nos cemitérios. Que inclusive gostaria de recomendar para vocês o filme Coco, ou Viva a Vida é uma Festa aqui no Brasil, que é literalmente o filme gira em torno dessa prática mexicana que inclusive particularmente eu acho muito linda. Dia de San Valentín. Acontece em 14 de fevereiro, Espanha e países hispânicos da América Latina. É a data em que costume presentear pessoas amadas, amigos, familiares, namorados, noivos, cônjuges e entre outros. É literalmente o dia dos namorados nos países falantes de língua espanhola. Não somente do dia dos namorados, mas sim dia de você lembrar daquela pessoa que você tanto ama. Entonces, mi gente, eso es todo. Yo espero que ustedes han gustado de este video y hasta pronto. Mãos pra cima, o céu tocar. Latinoamérica se vai falar. Hispano brasileño a enseñar.